Oi, gente! Hoje eu estou passando para ensinar você a cortar a sua máscara. Muito bem, o que você vai precisar? Bom, o tecido, você já aprendeu no vídeo anterior qual o melhor tecido para você comprar ou uma das sugestões, tá? Então você vai precisar do tecido, do alfinete, tá? Fita métrica, eu não tenho fita métrica, pode ser uma régua, tá? Ó, régua escolar, não precisa ser necessariamente a fita. Quem já tem, né? O giz pra cortar. O giz que eu uso tem aquele de alfaiate. Só que eu prefiro esse porque ele é mais fácil pra lavar. Esse giz é aquele as crianças colocam no estojo. Hoje em dia já tem muita lousa de vidro, né? Quase não está usando ainda mais, mas só que ainda tem escolas, por exemplo, que está com metade das salas com lousa de vidro, outras ainda sem. Então, as crianças sempre acabam encontrando esse giz pelo chão, colocam no estojo. E se você comprar também em alguma loja, é bem baratinho isso aqui. Eu acho ele mais fácil na hora de lavar o tecido. Eu já usei o de alfaiate e ele sempre me deu muito trabalho para tirar do tecido. Então, eu prefiro esse. O molde, claro, do seu tamanho. O meu tamanho é M adulto, esse que eu uso. Esse molde eu peguei ele na internet. Eu imprimi e recortei, certo? É melhor imprimir e recortar. Se você quiser traçar o molde, tem vídeos ensinando você traçar o molde. Já fiz isso, mas é muito exaustivo, é muito detalhe pra gente poder fazer esse desenho, pra ele ficar com essas medidas, com essa dimensão perfeita, igual esse que eu gostei muito. Então, eu não tenho impressora em casa. Coloca no pendrive, tá? Manda pro WhatsApp para alguém que tem impressora. Hoje em dia é fácil, tá? Não é difícil você fazer uma impressão do molde. E esse meu tamanho aqui que eu escolhi é o tamanho M. Eu já fiz algumas máscaras, eu gostei do tamanho, ficou bem agradável. Então é o tamanho M adulto, tá? Para quem tá em dúvida aí e quiser, pode colocar tamanho M adulto que você vai encontrar, ok? E depois é só baixar e imprimir. Às vezes eles colocam no Drive, mas também não é nada de outro mundo, não. E uma tesoura. Minha tesoura não está muito boa, ela está mastigando o pano. O que é mastigar o pano? O tecido. É quando a tesoura está cega e ela não corta direito, então ela dá uma desfiada, uma esgarçada no tecido. Então, uma dica que eu dou pra você, coloca o tecido mais aqui perto o possível, ó. Mais aqui perto o possível, porque quanto mais pra cá, mais é difícil pra cortar, tá? Corte com calma se a tesoura não estiver boa, porque depois você vai virar a máscara. Então, vai ficar para o avesso o corte, então não tem necessidade de ser aquele corte super mega perfeito, tá bom? Então, eu vou ensinar vocês a colocar um molde no tecido, tá? Antes disso, você precisa saber qual que é o avesso e qual que é o direito do seu tecido. Como que eu vou descobrir isso, Márcia? É o seguinte, você vai pegar o tecido e vai olhar por essa borda aqui, ó, que é o mais fácil. Ó lá, pelo vídeo, você já consegue identificar, ó, qual que é o direito, qual que é o avesso. Então, vamos ver aqui, ó. Eu faço assim, deixa eu colocar mais pra cá pra você ver. Olha só, eu consigo nitidamente, pelas tramas do tecido, identificar que essa parte aqui, ó, de dentro, aqui, é o lado direito. E que esse é o avesso, tá bom? Então, outra dica que eu dou pra você é quando você está com um tecido com cor assim, bem semelhante, frente e verso, o que você pode fazer? Faz uma marquinha, ó, esse é o direito, tá? Fechou aqui, esse também é o direito. Por que eu faço isso? Pra não me perder, tá bom? Você pode até colocar aqui no meio também os pontinhos, ó. Você faz um pontinho aqui, ó, tá? Por quê? Na medida que você virar o pano, às vezes você vai juntar as partes da máscara, a máscara é tecido duplo, uma parte cai, então você consegue identificar qual que é o direito, qual que é o avesso.
Eu já peguei tecido com trama que eu fazia um risco de fora a fora, porque era muito semelhante, frente e verso, ou como você preferir, avesso e direito. Então aqui você vai juntar o seu pano, o seu tecido, tá? Vai dobrar ele ao meio, ó. Aqui tá dobrado, tá? Aqui é a outra parte, ó. Então você vai colocar junto certinho aqui, essa trama aqui, ó, esse final, esse acabamento. Auréola chama essa parte aqui. Antigamente, na época da minha mãe, que a minha mãe trabalhava com tecido, costurava, não era assim costureira profissional, mas ela sempre costurou em casa pra gente. Então ela falava que isso chama-se auréola. Eu acredito que ainda hoje é este nome. Então eu coloquei aqui unir as partes, olha só. Mas aí você percebe aqui, ó, tá vendo que o pano está torto, o tecido está torto. Então ele não chegou até aqui, ó. Essa parte ela parou aqui e a outra veio até aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Essa sobra aqui está faltando na parte de cima. Olha lá, também tá dando diferença. Mas isso aqui não tem problema, porque na hora que a vendedora corta, se o tecido ele não estiver alinhado, ela já tira essa parte, tá? Se eu colocar a fita métrica aqui, ó, onde tá tortinho aqui, eu sei que vai dar 20 centímetros, tá? O que sobrou ela já tirou fora pra gente não perder. E você observa isso também na hora de comprar, né? Então, aqui o tecido está na posição em que eu vou colocar o molde. Eu vou cortar a partir da auréola, desse lado aqui primeiro. Então, eu vou ensinar você a posicionar o... Eu aproveito também essa parte da mesa aqui, ó. Essa linha, esse acabamento da mesa aqui, ó, pra eu poder alinhar o tecido. Então, eu ponho uma parte aqui, outra aqui, ó. Eu uso ele já como se fosse uma régua, tá vendo? Porque dependendo do jeito que você cortar o tecido, se a pessoa observar bem, mas nós mesmos, assim, que se observar, nós vamos ver que as tramas estão meio caídas, meio torta. Então, tudo que você fizer aqui de possível para deixar o pano bem alinhado, quanto mais, melhor. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou coloca aqui, ó, pra você ficar bem tranquilo, coloca aqui um alfinete. Eu vou deixar esse alfinete pra depois, porque esse é melhor. Então, eu vou colocar um outro aqui que eu não gosto muito dele, que é esse preto. Ele não é um alfinete muito bom. Olha lá, ó, já puxou o fio. Então, eu vou colocar aqui pra mim saber qual é a metade do tecido. E daí eu uso aqui tranquilamente, pra eu colocar a minha máscara. Ou colocar o molde da minha máscara. E aqui eu já usei, né, essa parte pra alinhar o tecido aqui também. E aqui eu posso alinhar a máscara, o molde da nossa máscara. Alinhei aqui, vou conferir se o mesmo tecido aqui está passando. Ó, eu sei que eu vou ter isso aqui de sobra, tá? Porque o outro pedacinho, esse pedacinho não tem pano embaixo, ó. O tecido vem até aqui. Então, eu sei que eu tenho aqui um dedinho e aqui mais esse dedinho, ó. Porque essa parte aqui, ó, aqui onde tá o meu polegar, está faltando tecido também. Então, coloquei a máscara aqui, eu vou fazer o quê? Alfinetar. Simples assim. Então, você pega essa pontinha aqui do meio, apoia aqui, ó, com a sua mão, perto do pulso, você apoia para o molde não sair do lugar. E daí é só espetar o papel junto com o tecido, ó lá. Procura não tirar muito a mão do molde para ele não sair do lugar. Porque é o que eu falei, o que vai deixar uma boa estética na sua máscara é o alinhamento, tá bom? O molde pode ser o melhor possível, mas se ficar saindo o molde do lugar, se ficar torto, o risco do molde não vai ajudar muito na estética, tá bom? Então, eu coloco 4, ó. 1, 2, 3,
E aqui eu coloco o quarto alfinete. Por quê? Aqui eu posso riscar com tranquilidade. Veja aqui se não puxou um pedacinho do tecido aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo? Ó. Se possível, é bom passar aqui. Porque às vezes ele junta aqui, ó. Tá vendo? No alfinete. Então você arruma aqui, bonitinho, ó lá. Pra você ter certeza que não tem nada duplo aqui embaixo. Pronto. Isso é o suficiente para você ter um bom corte, tá? Então, o que você vai fazer? Alinha a marcação da costura. Vou fazer com giz branco para ficar maior para vocês verem aqui na minha mão. Ó lá. Então, eu risco aqui, ó, faço o contorno do lado aqui do papelzinho. Desse molde. Ó, vai riscando, o giz não pegou, vai virando. Se precisar, quebra um pedacinho do giz, que dá certo. Ah, mas eu tenho de alfaiate. Não tem problema, pode usar o que você tiver. Ah, eu não tenho alfinete, eu costuro muito pouco. Coloca agulha, coloca agulha de máquina, qualquer coisa. Semelhante, tá, gente? Semelhante ao alfinete. Então, é meio que tipo assim... eu só vou fazer se eu tiver todos os materiais. Às vezes a pessoa não tem. Tem aquele básico, né? Eu tenho porque, como eu disse pra vocês, eu tenho bastante coisinhas assim que auxilia, porque eu fazia concertos, tá? Para as pessoas que me pediam. E também é uma ideia para você que não tá trabalhando, você pode estar fazendo concertos, que é algo que, se você com bastante delicadeza, com, vamos dizer assim, com bastante cuidado, você pega o jeito bem rápido para fazer concerto. Até porque você pode assistir vídeos que te ensinam a fazer concerto. Então, uma dica que eu dou para vocês é um capricho, tá bom? Ah, vou fazer eu tenho uma máquina de costura e minha vizinha precisa de uma barra de calça. Procura um vídeo na internet, usa a sua máquina, ganha o seu dinheiro. Esse aqui eu não tô ganhando dinheiro, tá, gente? Eu trabalho, eu sou professora e eu gosto muito de ensinar as coisas que eu aprendo para as pessoas. Eu sei que tem pessoas que acham estranho, ou às vezes que a gente quer dizer que sabe, que, né? Mas não é isso. Eu gosto muito quando eu aprendo de ensinar. Tipo, eu sempre falo assim que eu gosto de falar daquela história assim. Ah, se alguém me falar chá de camomila é bom, eu vou experimentar o chá de camomila para ver se ele é bom. Ah, não vou nem ver isso, não vou nem experimentar. Não, não é assim, né, gente? A gente tem que aceitar os conselhos. Nem tudo vai ser bom, mas a gente pode tentar, né? Então, aqui eu fiz, ó, terminei a costura, tá bom? Aqui é onde vai passar a costura. Vou tirar aqui pra você ver. Ah lá, ó, que bonitinho que ficou, tá vendo? Então, você vai fazer o que agora? Você vai tirar. Eu já faço isso aqui automaticamente. Eu já deixo mais ou menos um dedinho aqui, ó. Eu consigo fazer sem a fita métrica, tá? Mas você pode fazer. Se não tiver a fita métrica, pode colocar a régua também. Se eu colocar no número 1, é mais fácil para mim identificar. Então, aqui, 2,5, ó. 2,5. Vamos ver aqui na fita métrica quanto que deu aqui, para você recortar a sobra do tecido. 2,5, mesma coisa, certinho, ó. Então, 2,5 aqui. Opa, pera lá. 1 aqui. Então, na fita métrica aqui deu 1,5, ó. Esse pedacinho aqui, que é o que você vai deixar pra recortar o tecido. Então, eu consigo fazer sem... Você pode... Deixa eu colocar aqui pra você fazer. Pra quem não sabe, não tem experiência pra fazer assim, a olho nu.
sem ajuda, sem auxílio de material. Então, você vai colocar aqui na fita métrica 1,5. Então, você vai fazendo assim, ó. Aqui na beiradinha, você coloca, ó, deu aqui 1,5, deu aqui. Aí, aqui, 1,5, tá aqui. Então, você vai fazendo os pontinhos. Será que deu pra ver? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha lá. Tá? Vai marcando de espaço em espaço. Olha aqui. Vou marcar aqui pra vocês verem aqui. E depois é só ligar os pontinhos. Tá? Quem não consegue fazer assim, sem a fita, ou pode colocar a régua também. Essa parte de fora que eu estou marcando, eu marquei de outra cor, ó. Tá? Isso é até bom pra vocês não confundir, tá? Que aí você já sabe que o branco é onde passa a costura, o amarelo é onde passa a tesoura. Eu não tenho dois giz de cores diferentes. Não tem problema, faça tudo da cor que você tem. Mas é só uma dica isso aqui, porque eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade. Isso é normal. Isso é normal. Agora, ó, fiz vários pontinhos. Eu já cortaria aqui nos pontinhos com a tesoura. Mas pra quem é iniciante, o ideal é ligar os pontinhos, ó. Eu lembrei do jogo dos pontinhos lá do Silvio Santos, né? Então, vocês ligam aqui, ó, tá? Liga cada pontinho que ele vai fazer o desenho de onde vai passar a sua tesoura. Olha lá. Já estou quase terminando. Agora, aqui você tem que ter um pouco de cuidado. Esse ponto aqui, ó, você vai meio que arredondando ele. Olha lá. Tá? Ó, o outro ponto aqui, ó. Você vai meio que arredondando. Essa parte aqui, pessoal, é bem importante para que ela possa dar o caimento certo. Eu puxei aqui para fazer um teste. Então, aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí no vídeo. Aí você vai fazer o biquinho certinho lá. Tá? Vamos ver se assim fica melhor. Olha lá. Tem que fazer as voltas certinha lá. Quanto mais bem feito esse bico aqui, tá? Melhor vai ser o corte, melhor vai ser a costura, o caimento também. Então, vamos lá. Pra você não se atrapalhar, você já sabe que vai sobrar essa parte aqui. Desde o início, você poderia cortar, mas não é o ideal. Pra que não haja nenhum movimento do tecido aqui, tá? A menos que você coloque alfinete aqui, ó, do ladinho aqui, e você corta aqui, pro tecido ficar bem firme aqui, tá bom? Eu vou cortar essa parte aqui. Ah, eu vou preferir cortar já no amarelo. Tudo bem. Esse vai de cada um. Eu já vou cortar aqui. Porque eu não vou riscar mais. Então, o tecido, os momentos que eu precisei que ele ficasse firme no lugar, sem sair do lugar, ele já foi essa parte. Então, agora eu vou só recortar. Então, vamos recortar no amarelo. Olha lá. Recortando. Aqui pode passar direto, ó. Tá vendo? Pra o bico ficar certinho aqui, essa ponta. Então, você passou direto, a hora que você vir aqui, ele vai ficar bem certinho o biquinho. Olha lá, ó. Então, você vai fazer isso aqui. Aí, passa direto. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? Passou. E aqui onde está o meu dedo, é onde vai ser esse canto aqui, ó. Tá? Então, eu viro a tesoura com mais tranquilidade pra cá. Ó. Se a sua tesoura estiver puxando o pano, você perceber que está tirando o pano do lugar, você vem com o alfinetinho colocando aqui, ó, pro lado de fora, que aí você vai ter uma imobilização do pano, tá bom? Não sei bem se é essa palavra, é assim que eu falo. Então, tá. Então, nós vamos fazer aqui a volta. Depois, essa
sobrinha aqui, é o ideal pra... Essa parte é difícil, ó, tá vendo? Aí ela vai ficando com uns pedacinhos mal cortado aqui, meio uns dentinhos no tecido. Depois você vai recortar essa sobrinha aqui ainda, tá? Olha lá, corta, aí você vem aqui na pontinha, tá? Olha lá, vai, passa direto, olha lá, passou direto. Mas, se você ficar com medo de errar, tá? Então, vai seguindo só o risco, não tem problema. Também dá certo. Aí você vai ver o que é melhor pra você na hora de você cortar, tá? Ó, quase que eu tiro o pano do lugar. E aqui, o último corte. Pronto, já cortei a máscara, olha só. E eu volto no próximo vídeo para finalizar essa parte, ok? Espero que vocês tenham gostado até aqui, tá? E até a próxima. Tchau!